Hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor, como já foi dito aqui, tendo a liberdade e o privilégio de poder estar de portas abertas, o som ligado, e podermos proclamar o nome do Senhor, adorar, bendizê-lo. Temos visto quantos cristãos, irmãos nossos espalhados pelo planeta, pela face da terra, gostariam de ter a liberdade de erguer a sua voz, de cantar louvores, de pelo menos poder dizer: Jesus Cristo, eu te amo, sem colocar em risco a própria vida. Quantos nós vimos aí há pouco tempo atrás foram mortos na Síria, foram mortos no Irã, simplesmente por proclamar, dizer que ama e que crê em Jesus Cristo. E nós temos esse privilégio, e é um privilégio tremendo, e é motivo de nós nos alegrarmos, de nós realmente cantarmos e bendizermos o nome do Senhor por esse privilégio. Amém? Hoje nós também temos a ceia do Senhor. Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto da ceia, apenas um versículo. 1 Coríntios 11, verso de número 26. Coríntios 11, verso de número 26. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estar na tua casa, de poder te adorar, bendizer, exaltar o teu santo nome, pelo privilégio de poder abrir, Senhor, a tua palavra e poder meditar e aprender nela, ó Pai, os teus princípios, os teus valores, e a amar o Senhor e adorar o Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela liberdade que temos no nosso país, mas também te pedimos, Senhor, toma nas tuas mãos a vida, Senhor, daqueles que habitam em países onde há perseguição por causa do teu nome. Alcança, Senhor, o teu povo, fortalece, renova a fé, a esperança, o amor, e venha, Deus, conduzi-los diante do Senhor. Que eles não venham, Deus, a esmorecer diante da tribulação, diante da luta que têm enfrentado, mas sejam, Deus, firmados no Senhor, a cada dia sustentados e guardados pelo teu poder. Toma nas tuas mãos a vida daqueles que têm ido, ó Deus, para trabalhar nesses países, para ministrar a tua palavra, para evangelizar. Guarda, sustenta, os livros de todo mal, e meu Deus, conduzi-los em todo o tempo, de maneira que o propósito do Senhor se cumpra na vida deles e através da vida deles, e muitos, meu Deus, a se render ao Senhor e reconhecer o teu amor, a tua graça, e reconhecer que só o Senhor é Deus. Pai, nós pedimos ainda, ministra o nosso coração pela tua palavra, seja, Deus, uma palavra para despertamento das nossas vidas, seja uma palavra que venha ao encontro das nossas vidas, venha, Deus, trazer um novo entendimento, um novo propósito, para que possamos, ó Deus, viver e experimentar a cada dia daquilo que o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós celebramos hoje a ceia, e a ceia não é simplesmente uma tradição, algo que foi inventado por homens, mas a ceia foi instituída pelo próprio Senhor, e ela é um memorial, algo para trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. E a ceia é justamente um ato de anunciar isso. E todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos anunciando que nós cremos que Jesus Cristo veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e foi elevado aos céus. E Ele também nos deixou uma promessa. E o final do versículo nós lemos diz: até que Ele venha. Agora eu preciso saber o que fazer, como fazer, o que Deus espera de mim nesse período que nós esperamos até que Ele venha. O que eu e você vamos fazer enquanto aguardamos essa promessa? Porque Jesus, quando Ele institui a ceia, Ele disse para os discípulos que eles fizessem isso, e Ele só voltaria a tomar do fruto da vide quando tomasse com eles novamente no céu.
E esse período que nós vivemos, irmãos, é justamente o intervalo da cruz e a coroa. A cruz, quando Jesus veio, ofereceu a sua vida naquela cruz e ofereceu o seu sangue, o seu corpo como um sacrifício santo, sacrifício puro, onde não havia defeito, e ele vence ali a morte, ele vence o inferno, ele vence o pecado, determina para nós a vitória sobre todo o mal, sobre todo o domínio das trevas, e nos traz uma nova caminhada, uma nova perspectiva de vida, e ele sobe aos céus, e um dia ele voltará, agora não mais para sofrer, não mais para estar vivendo 33 anos entre nós, mas voltará coroado de glória, para nos buscar e nos levar para estar com ele eternamente, cumprindo e consumando, enfim, a nossa salvação e a nossa esperança. Agora, nesse período de espera entre a cruz e a coroa, o que fazer, Deus? O que Deus espera que eu e você façamos nesse período, nesse intervalo de espera, nesse intervalo que nós aguardamos a volta do Senhor? O que fazer até que Ele venha? Eu preciso entender que o Senhor me chamou para anunciar o Evangelho. Ele me chamou, Ele te chamou para que nós sejamos instrumentos. Mateus 28, do versículo 18 a 20, Ele traz ali a grande comissão e nos ordena para que vá e pregue o Evangelho, façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo que Ele fez e tudo que Ele ensinou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maior missão nossa como corpo de Cristo, como igreja, irmãos, é manifestar esse amor, é manifestar essa salvação, manifestar aos outros o amor, a graça de Deus que um dia nos alcançou, é testemunhar daquilo que Deus já fez na nossa vida, do seu grande poder, que nos libertou do império das trevas e nos conduziu para a sua presença e nos deu condição de sermos chamados seus filhos, e a alegria de chamar a Ele de Pai, de podermos ter a certeza que Ele nos alcançou para termos um relacionamento com Ele. E a nossa missão é anunciar àqueles que ainda não conhecem esse amor, aqueles que ainda não conhecem e não reconhecem a paternidade do Senhor sobre as suas vidas, que ainda não conseguem reconhecer esse cuidado, esse desejo do Senhor de se relacionar conosco, de nos levar a andar na sua presença, de maneira a ter o nosso coração satisfeito na sua presença, no seu amor e na sua graça. A maior missão da igreja, aquilo que Deus espera que eu e você façamos, irmãos, é justamente anunciar e falar desse amor. E depois de alcançar aqueles que creram, é começar a discipulá-los, ensiná-los a andar e a caminhar nessa nova caminhada, nesse novo tempo na presença do Senhor, ensinando-os a guardar tudo quanto o Senhor fez e ensinou. Ensinar os novos convertidos a usufruir desse amor, a usufruir desse poder do Senhor, a usufruir desse relacionamento com Deus. E isso, irmãos, não é algo que foi dado para nós, uma missão para trazermos para dentro da igreja, para ouvir a respeito da salvação, mas é de nós irmos e anunciarmos a salvação, anunciarmos onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, com as pessoas que nós convivemos, falar a respeito desse amor e falar a respeito dessa alegria que nos proporciona. O que fazer até que Ele venha? É viver em santidade, irmãos, em vigilância, buscar a santificação, porque a palavra de Deus nos diz para que nós seguimos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso entender que o Senhor me chamou não para viver mais da forma que eu vivia antes de conhecê-los. Eu fui chamado para viver em novidade de vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo viver, um novo caminhar na presença do Senhor, em que eu entendo que o Senhor é santo. Ele diz: sede santos como Ele é santo. Ah, pastor, mas ser santo é algo muito distante. Ser santo é ser perfeito. Não. Ser santo é ser separado, é não estar mais debaixo do jugo, debaixo das prisões e cadeias do pecado, mas ser livre, viver de tal forma livre do poder do pecado, livre da influência do mundo, mas buscando andar de acordo com os princípios
e valores da palavra de Deus, buscando viver de modo digno do Evangelho, buscando viver a cada dia na presença do Senhor, de maneira que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Mas para isso eu preciso vigilância, vigiar e orar, para não entrar e não cair em tentação, porque, irmãos, a tentação tem. A nossa natureza carnal, ela continua aqui habitando no nosso corpo físico, e muitas das vezes ela tenta nos atrair, nos levar de volta a erros, a situações, a sentimentos e comportamentos que nós tínhamos anteriormente. Muitas das vezes a nossa natureza tenta nos levar de volta aos mesmos sentimentos e ressentimentos do passado e nos aprisionar, e eu preciso entender que para prosseguir nessa caminhada é preciso santidade, mas é preciso também vigilância. Porque se nós não entendemos e não estivermos vigilantes, a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E às vezes nós nos deparamos com pessoas que pensam que não, a Bíblia diz que o cair do homem, então está tudo bem. Não. O cair do homem se levantar é de Deus, mas é algo não deveria acontecer, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, vai lá e nos alcança e nos traz de volta, mas não é algo que faz parte da minha opção, não. Eu posso cair, eu preciso cair, porque a Bíblia diz que cair é do homem. Não é isso. Existe uma limitação, uma fraqueza da nossa carne, mas o Senhor nos chamou para viver de modo digno do Evangelho. Ele nos deu vitória sobre o pecado, Ele nos deu vitória sobre o mundo, quando Ele nos alcançou e nos regenerou. Então, a falha da nossa caminhada deve ser um acidente, não algo programado, não algo que eu busque uma desculpa para poder cair naquele erro e reviver aquele erro. Não. Chamado para estar diante do Senhor em santidade e vigilância. O que fazer até que Ele venha? Servir ao Senhor com fidelidade. Irmãos, nós temos vivido um tempo em que muitos na casa do Senhor não têm mais tido o prazer de servir ao Senhor, de estar na presença dEle, de fazer a sua vontade, de cumprir o chamado, de fazer aquilo que o Senhor tem colocado, exercer os seus dons, os seus ministérios. Não tem tido fidelidade no serviço na casa do Senhor, não tem tido mais prazer de estar fazendo a vontade do Senhor, de cumprindo o ID, de cumprir toda a propósito de Deus na sua vida, tem que ser perdido no meio da caminhada. Mas eu preciso entender que o Senhor tem me chamado, e durante esse tempo de espera eu preciso aprender a servir, ser bênção, ser instrumento da parte do Senhor na vida dos meus irmãos, no meio da igreja. A palavra de Deus nos diz para que nós sejamos suporte um na vida do outro. Quando a palavra de Deus nos chama a suportar uns aos outros, não é de tolerar, não. Esse suportar é ser o suporte, aquilo que está muitas das vezes como essa mesa, sendo suporte para essa taça. No momento de dificuldade, no momento de luta, nós estamos posicionados à disposição para ajudar aquele que está passando por essa situação. O Senhor tem nos chamado a servir com fidelidade, também a cuidar da nossa família, a dispor o coração de ser instrumento da parte do Senhor no meio da nossa família. A palavra de Deus nos diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé, se tornou pior do que o descrente, porque até o descrente cuida da sua família. Eu preciso entender que o Senhor me chamou para servir a Ele com fidelidade, e uma das áreas principais e talvez a mais difícil de servir ao Senhor é no meio da família, onde sou conhecido, onde as pessoas conhecem as minhas limitações, as minhas falhas, onde às vezes corro o risco de ser jogado na minha cara e meu erro ser confrontado com a minha falha. Mas ali que é necessário que eu permaneça firme, que eu permaneça disposto e humilde diante do Senhor, para que Ele possa me usar, Ele possa me fazer instrumento dentro da minha casa, para que as pessoas observem na minha vida e na sua vida aquilo que o Senhor tem feito. Mas agora como esperar? Nós temos vivido um tempo, irmãos, que as pessoas estão como os dias de Noé, casando-se,
mudanças em casamento, totalmente displicente, totalmente distante, indiferente à verdade da palavra de Deus. Como Jesus Cristo não fosse voltar, eu te digo uma coisa: Ele não só vai voltar, mas eu creio que o tempo está próximo. Nós temos visto os sinais da sua volta, temos visto o quanto tem se intensificado a maldade e a impiedade sobre a face da terra, o quanto tem se aumentado guerras e rumores de guerra, o quanto tem aumentado a quantidade de desastres naturais. E tudo isso, irmãos, está ali predito em Mateus capítulo 24, que as coisas deveriam de acontecer, e em outros textos a palavra nos fala a respeito daquilo, dos sinais que viriam antes da segunda vinda do Senhor. Então eu preciso entender o que fazer, mas também preciso entender como esperar. Primeira coisa, eu preciso esperar não com medo, porque muitas das vezes, irmãos, bate no nosso coração o medo: se Jesus voltar hoje, o que vai acontecer? Não, se Jesus voltar hoje, será que eu vou para o inferno? Será que vai acontecer? Será que eu vou ser achado indigno de entrar na presença do Senhor? Será que eu vou ouvir da parte do Senhor: vinde a mim, bendito do meu Pai? Ou ouvirei: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno? Eu preciso entender essa verdade, porque, irmãos, o Senhor me chama a esperar, não com medo, mas com esperança. Porque a minha salvação e a sua salvação não está ligada simplesmente nas obras, porque as obras são fruto da fé. Mas o que me dá convicção a respeito se eu irei ou não para passar a eternidade na presença do Senhor é aquilo que está em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu preciso crer e entender e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e entender que sem Ele eu não posso me achegar ao Pai, mas somente Ele, com seu poder, vem e alcança a minha vida, me lava no seu sangue, purifica-me dos meus pecados e coloca diante de mim um novo caminho, um novo e vivo caminho na presença dEle. Quando eu entendo isso, eu não estou mais apegado, eu não estou mais dependendo se eu estou realmente fazendo boas obras ou não estou fazendo, porque as boas obras passam a ser fruto da minha fé. Tiago nos diz que se eu não tenho obras, a minha fé é morta. Eu preciso ter essa esperança, não olhar para a segunda vinda do Senhor com medo, pensando: Senhor, adie a sua segunda vinda para que eu tenha tempo. Não. A oração que é feita, na verdade, é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, apressa-te. Porque, irmãos, que nós temos visto uma perversão, um aumento da maldade sobre a face da terra, como comentamos aqui há poucos dias. Aquilo que antigamente o sol referido era vergonha, hoje tem sido feito à luz do dia. Tem se comprado propriedades e ilhas inteiras, construídas mansões para que todo tipo de orgia e maldade, sacrifícios humanos e sacrifícios de animais sejam feitos durante o dia. A quantidade de pessoas que têm desaparecido, principalmente crianças, muitos para serem sacrificados e outros para serem vendidos como escravos sexuais de pessoas pervertidas. Enquanto nós tememos a vinda do Senhor e falamos: Senhor, atrasa a sua vinda, o Senhor dizendo: não, eu preciso apressar antes que essa maldade se multiplique ainda mais, antes que tudo isso se multiplique, se torne pior, se torne insustentável a vida. Eu preciso olhar e esperar com esperança, porque a segunda vinda é a consumação da minha salvação. É o dia que o Senhor voltará e nos levará para a sua presença, onde nos livrará de toda essa maldade, de todo esse sofrimento, de todas essas coisas terríveis que nós somos obrigados a ouvir falar todos os dias, toda essa corrupção, toda essa maldade, todas essas coisas terríveis. Eu preciso entender que o Senhor me chamou a esperar, não com medo, mas com esperança. Ele me chamou a esperar em unidade. O Senhor me chamou a esperar, fortalecendo a comunhão uns com os outros, fortalecendo o nosso relacionamento.
com entranhados afetos de misericórdia, como diz a palavra, olhando para o meu irmão não como alguém, como estou, como um problema, mas como alguém que precisa da minha ajuda, da minha intercessão, do meu favor, do meu conhecimento, olhando para o meu irmão, para a minha irmã, como alguém que o Senhor tem me chamado a abençoar essa vida. O Senhor tem me chamado a esperar em unidade, não promovendo divisão ou contenda, sendo fonte de problema, mas sendo fonte de solução para aquilo que tem acontecido. O Senhor tem me chamado a viver dentro de uma unidade, porque somente quando nós realmente tivermos unidade, o nome do Senhor será conhecido. Que Ele seja um, como eu sou em Ti, ó Pai. Eu preciso me esforçar, vencer o meu egoísmo, vencer as minhas dificuldades, as minhas limitações de relacionamento e começar a agir, a pensar e a me mover de acordo com o padrão que está na palavra, de acordo com os princípios da palavra, de acordo com ter os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Porque quando chegar esse dia, irmãos, aí já não haverá mais necessidade de celebrarmos a ceia, porque nós já não veremos por símbolos ou por coisas que nos tragam lembrança, mas nós veremos como Ele é. Veremos face a face. Para encerrar, eu quero deixar para nós uma pergunta. Temos vivido de modo que, se o Senhor voltar hoje, nós estamos preparados para encontrá-lo? Ou se Ele não voltar hoje, mas se Ele nos chamar, nós estamos preparados para nos encontrarmos com Ele? O Senhor tem chamado a igreja nos dias atuais a uma responsabilidade, a um posicionamento na presença do Senhor, a uma vida de santidade, a uma vida de renúncia, uma vida de fidelidade na presença dEle, tendo no coração uma viva esperança que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém? Amém. Eu quero te convidar a sair da casa de pé. Vamos orar com o Senhor. Eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor nesta noite e permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração. O texto da ceia nos chama a examinarmos a nós mesmos. E hoje é um tempo de nós permitirmos e nos examinarmos e permitir que o Espírito Santo sonde o mais íntimo do nosso coração e observe se nós estamos realmente vivendo e esperando até que Ele venha, ou se nós estamos simplesmente cumprindo um compromisso de vir à igreja, de estar na casa do Senhor e cantar alguns cânticos e ouvir uma pregação, fazer algumas orações, para, como costumamos dizer, para cumprir com a tabela, com algum costume. Mas eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não tenho conseguido viver da maneira que o Senhor tem me chamado para viver, e se o Senhor voltar hoje, eu não estou preparado para te encontrar. Eu quero te convidar a desafiar a ser sincero, porque às vezes, irmão, nós tentamos maquiar aquilo que está dentro do coração, tentamos maquiar e esconder aquilo que está aqui. A gente tenta fingir que não está, a gente tenta fingir que não está vivendo aquilo que realmente está acontecendo, a gente tenta esconder até de nós mesmos as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas incertezas, tentamos esconder até de nós mesmos aquilo que enche o nosso coração, que não agrada a Deus. Mas nessa noite não é tempo de se esconder, mas é tempo de se mostrar ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho conseguido viver em santidade, eu não tenho conseguido vigiar, e o pecado tem alcançado espaço na minha vida e tem aumentado, e eu tenho me sentido fraco. Senhor, eu não tenho conseguido andar em fidelidade diante do Senhor, eu tenho fraquejado, eu tenho fracassado na minha caminhada. Senhor, eu não tenho conseguido ser instrumento e ser canal de salvação, mas nessa noite eu te peço: Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, me perdoa.
Mas me ajuda, Senhor, porque eu quero assumir diante do Senhor um compromisso, como foi dito hoje, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero me lançar na Tua presença, para que eu possa ter a convicção, a certeza da salvação. Eu não quero mais te esperar com medo, mas eu quero te esperar com alegria, porque eu sei que quando o Senhor vier para nos buscar, eu estando pronto, preparado, alinhado com o Senhor, eu sei que eu ouvirei de Ti. Vinde a mim, bendito, Teu meu Pai. Eu quero desafiar a se colocar diante do Senhor. E se você ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para o Senhor e falar: Senhor, eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho condição, eu reconheço que de mim mesmo eu não consigo, mas só a salvação no Senhor. E eu reconheço o Teu amor, o Teu poder, a Tua graça. E nessa noite eu quero me render e entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero: Senhor, toma as Tuas mãos, Senhor, entra na minha vida e produz salvação na minha vida. Nessa noite eu quero te desafiar a fazer esta oração: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor morreu, que o Teu sangue me purifica de todo pecado. Senhor, eu te peço, perdoa o meu pecado, perdoa a minha incredulidade e traz salvação na minha vida. Eu quero desafiar nessa noite: faça a sua oração com sinceridade diante do Senhor, porque o Senhor se agrada da sinceridade do nosso coração. Pai, nessa noite nós rendemos na Tua presença. Senhor, te pedimos: toma nas Tuas mãos a nossa vida, Senhor, e venha, Pai, nos perdoar a nossa limitação, a nossa imperfeição. Perdoa, Deus, porque muitas das vezes não temos conseguido viver de modo digno do Evangelho, não temos conseguido ser instrumento nas Tuas mãos. Temos vivido, ó Deus, como se o Senhor não fosse voltar, vivendo a nossa vida indiferente a tudo, despreocupado com tudo. Pai, mas eu te peço nessa noite: abre o nosso entendimento, faz, ó Deus, entender e perceber, ó Deus, o momento que estamos vivendo, o momento em que o fim se aproxima. Senhor, desperta-nos e fortalece-nos, ó Deus, para viver na Tua presença e andarmos, ó Pai, em novidade de vida na Tua presença. Tira, Deus, a dureza do nosso coração, a dureza da nossa serviço, de nos dobrarmos e nos humilharmos diante do Senhor, de reconhecermos a nossa miséria, o nosso pecado, ó Deus, e venha nos conduzir na Tua presença, nos levando, ó Deus, a alcançar o propósito do Senhor, ó Deus, a ter as nossas forças renovadas, temos, ó Deus, o nosso vigor renovado na presença do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço: estende a Tua mão e alcance, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Que a expectativa da Sua vida, Senhor, não seja mais um medo no coração de nenhum de nós, mas que seja, Deus, uma esperança, uma expectativa gostosa de saber que o Senhor vai voltar e vai cumprir a Tua promessa, que o Senhor voltará revestido de grande glória para buscar o Teu povo, e todos terão que se dobrar diante do Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus. E aí então estaremos eternamente na Tua presença. Pai, toma nas Tuas mãos a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. E Senhor, e vem a cada dia nos renovar, a cada dia avivar, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança. Ajuda-nos, ó Deus, as nossas limitações e fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé. E vem, Senhor, nos conduzir. Toma-nos, ó Deus, pela mão e nos conduz na Tua presença. Dá-nos ouvidos sensíveis à Tua voz e um coração quebrantado diante do Senhor, de maneira, Senhor, que possamos nos render na Tua presença e andar, Senhor, altaneiramente, crendo nas Tuas promessas. Nós oramos, ó Pai, nessa noite e te agradecemos, Senhor, por essa palavra ministrada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar a ceia.